Bom, pessoal, permutação com elementos repetidos. Então aqui é uma extensão do que nós vimos sobre permutação na aula anterior. E como o próprio nome fala, agora nós vamos ter elementos repetidos, ou seja, são letras, né, dentro daquele nosso anagrama. Então aqui, ó, quantos anagramas podemos formar com a palavra amora? Então aqui nós temos a letra A aparecendo duas vezes, né? Nós temos a letra A aqui do começo e a letra A do final. Como é que eu vou calcular essa permutação? Porque aqui a gente tem que tomar um cuidado por causa do seguinte, ó. Eu posso ter a palavra amora, certo? E eu posso ter a palavra amora. E aí você pergunta, pô, mas é a mesma palavra. É. Só que eu posso pensar assim, ó, essa letra A, eu vou colocar aqui, ó. Vamos dizer que ela é a letra número 1, certo? Essa aqui é a letra número 1. 2, 3, 4, e essa outra letra A é a número 5, certo? Então, a palavra amora é um anagrama. Se eu colocar a letra número 5 aqui no começo e a letra número 1 aqui no final, continua sendo o mesmo anagrama, não vai mudar, certo? Então, se eu for calcular simplesmente ó, 1, 2, 3, 4, 5 e fizer 5 fatorial para calcular a quantidade total de anagramas, eu vou estar contando duas vezes a mesma palavra, duas vezes o mesmo anagrama. Então, nós vamos ver justamente como que nós tiramos isso, como que nós resolvemos esse problema. Então, basta fazer o seguinte. Eu vou fazer uma divisão, certo? Em que na parte de cima, né, vai ter a quantidade total de letras. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu vou fazer 5 fatorial. E aí eu vou dividir pelo número de letras que está repetindo. Então, a letra A está repetindo quantas vezes? Duas vezes. Então, aqui é 2 fatorial, certo? Se a letra A estivesse repetindo 3 vezes, então eu colocaria 3 fatorial. Se estivesse repetindo 5 vezes, eu colocaria 5 fatorial. E assim por diante, tá? Então, nesses casos, basta fazermos... Né, aqui está explicando. Ó, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1 com 2 vezes 1 se elimina. E eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60. Então, nós temos 60 possibilidades da palavra, de formar anagramas com a palavra amora. Então, eu coloquei outros exemplos aqui. Então, quais são os anagramas da palavra carreira? Então, a gente repara. Aqui eu tenho duas letras que se repetem, né? Ó, a letra A, ela está se repetindo aqui e aqui, certo? Então, a letra A se repete duas vezes. E nós temos aqui ó, a letra R, vou colocar só um tracinho, ó, ela está se repetindo 3 vezes. Então, diferente do exemplo da palavra amora, aqui nós temos duas palavras que se repetem. Então, como que nós vamos prosseguir nesse caso? Então, inicialmente aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em cima eu vou colocar a quantidade total de letras e fazer o fatorial, então 8 fatorial. E embaixo eu vou calcular a multiplicação da quantidade de vezes que as duas letras estão aparecendo. Então, a letra A aparece quantas vezes? 1, 2. Então, tá aqui, ó, 2 fatorial. A letra R aparece quantas vezes? 1, 2, 3. Tá aqui, ó, 3 fatorial, tá bom? Então, se eu tivesse mais uma letra se repetindo, imagina que a letra E está se repetindo também duas vezes. Então, eu estaria aqui, ó, vezes 2 fatorial, tá? Então, para cada letra que estivesse repetindo, eu vou colocando aqui embaixo, em formato de fatorial para calcular. E aí, só a gente continuar, ó. 8 fatorial, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3 fatorial, 3, 2, 1. 2 fatorial, 2, 1. Tá? O 2 vezes 1 com 2 vezes 1 eu vou eliminar. E aqui, ó, esse 3 sai com esse 3. Tá? Aqui dá para simplificar ainda. Ó. 2 dividido por 4, aqui vai ficar 2. Tá? Mas nesse caso aqui eu acabei não simplificando. Ficou ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Essa multiplicação dá 6.720. 2 vezes 1 é igual a 2. Essa divisão resulta em 3.360. Então, eu tenho 3.360 anagramas diferentes, né, da palavra carreira. E agora um exemplo contextualizado. Com duas bandeiras vermelhas indistinguíveis, 3 azuis também indistinguíveis e uma branca, quantos sinais diferentes podemos emitir, pendurando todas elas em um mastro de um navio? Então, vamos entender aqui primeiro. Quando ele diz indistinguíveis, justamente ele está dizendo o seguinte, ó. São duas bandeiras vermelhas, né?
Então eu vou colocar, imagina que tem a bandeira V1 e a bandeira V2. É como se tivesse duas bandeiras diferentes. Então você olha para ela, isso aqui é a vermelha 1 e a vermelha 2, tá? Então o fato de ser indistinguível é que eu não sei qual é a primeira bandeira e qual é a segunda bandeira, é como se eu não tivesse essa identificação aqui. E aí, para evitar que haja repetição, né, deixa eu colocar aqui, né, seria nesse sentido, ó, duas vermelhas, três azuis e uma branca, eu estou representando pelas letras iniciais. Para evitar, nós calculamos a permutação, né, da forma como nós vimos. Eu vou imaginar que esse V e esse V, se eu trocar eles de lugar, eu vou considerar o mesmo anagrama, tá, para mandar algum tipo de mensagem. Então eu vou ter que tirar essa repetição. Como que nós fazemos isso? Da mesma forma que temos visto nos exemplos anteriores. Então aqui, ó, a letra V se repete duas vezes, então aqui, ó, 2 fatorial. A letra A se repete 3 vezes, 3 fatorial, certo? Quantidade total de letras tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, está aqui, ó, 6 letras ao todo, certo? Calculando essa divisão, 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 2 fatorial, 2 vezes 1. Simplifica o 2 vezes 1 com 2 vezes 1, o 3 simplifica com o 3, aí aqui foi feito, ó. 4 dividido por 2 é igual a 2, então é a mesma coisa que fazer 6 vezes 5 vezes 2, que aqui ficou 2, né? Isso é igual a 60. Isso quer dizer que quantas mensagens eu posso enviar utilizando essas bandeiras no mastro do navio? Bom, ao todo são 60 mensagens. Beleza? Então tá aí. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem fazer.